E o tema que tenho hoje para poder conversar com você, da palavra de Deus, é o tema sabedoria no deserto. Diga assim comigo, sabedoria no deserto. Se tem um lugar que precisamos de sabedoria, é num lugar chamado deserto, ou eu diria, porque alguém perguntaria, pastor, qual é o lugar? Aonde é o deserto? Não fala de uma forma figurada, visual, onde deserto é um lugar com muita areia, muito calor e muita sede. Mas desertos são temporadas, são momentos da vida, são eventos que nós enfrentamos, que chamamos de deserto, fazendo alusão ao que o deserto, de forma figurada, representa. Um tempo, quem sabe, de sequidão, um tempo de muita pressão, um tempo de isolamento, um tempo difícil, porque deserto é um lugar difícil de se viver. Então, esse deserto, nós precisamos de sabedoria. E pela manhã, como fiz, e eu estava durante a semana sobre o que a palavra de Deus pode ser para nós, por exemplo, em tempo de deserto. E a palavra que eu cheguei foi impulso. Sabe, o impulso é importante para movimentar alguma coisa que está parado. Lembro quando nós brincávamos como criança, e quem já brincou aqui de corrida de carrinho de mão? Ó, coisa perigosa, levante a mão comigo, já brincou? Lembra daquela brincadeira que era carrinho de rolemã? Quem já desceu um morro no carrinho de rolemã? Levante a mão. Ó, coisa perigosa. Hoje em dia os pais não deixariam por nada isso acontecer. Mas eu lembro que eu vivia aqui no morro onde minha avó morava, aqui em frente do Guaré Leão, ali no Pita, naquele morro ali da frente, que está nas guindas lá em cima. E nós riscávamos o morro com carvão ou com tijolo. E para não descer sem controle o carrinho de rolemã, fazíamos um risco de uma pista, que não fosse tão ágil, tão rápida. E nós descíamos aquilo, e às vezes, quando não havia muita velocidade, alguém dizia assim, me empurra, dá impulso. Dá impulso, dá impulso. Porque impulso tem o poder de tirar alguma coisa do lugar, tirar algo que está estático ao movimento. Agora, o impulso é tão importante que eu me deparei em uma reflexão, que eu escrevi aqui e vou ler, que fala sobre o poder de um impulso sobre um grande trem pesado e carregado. Por exemplo, um pequeno cálcio, uma pequena madeira, um pequeno objeto, um tijolo que seja, pode segurar um trem de muitas toneladas que está parado. Um trem que está parado numa estação, basta um pequeno cálcio de madeira ou de ferro que o segure lá. Agora, um trem que recebeu um impulso, recebeu carvão, que recebeu um movimento e velocidade, nem mesmo uma parede de concreto maciça consegue segurar. Quem entendeu comigo, levante a mão. Entendeu comigo a história? A questão é o impulso, a velocidade. Por que eu digo isso? Porque se estamos em um deserto ou vivendo um tempo de deserto, a palavra de Deus é para nós esse impulso que nos faz passar pelo deserto, vencer o deserto. Eu diria que a palavra de Deus é impulso para toda a nossa vida. Há momentos da vida em que qualquer coisa, qualquer calço, qualquer problema, qualquer palavra recebida, qualquer sentimento nos segura e nos para. E nós ficamos ali parados, perdidos, sem foco, confusos. É a palavra de Deus que nos dá esse impulso para poder passar por esse evento, por essa temporada, por essa confusão. É a palavra de Deus que nos dá a esperança, que nos dá norte, que nos dá rumo, que nos inspira. A pessoa de Jesus nos inspira para nós continuarmos. Então é a palavra de Deus, também no deserto, que vai nos ajudar a vencer. E o texto que vamos usar hoje é um texto de aquele que nos mais inspira na palavra de Deus, a pessoa de Jesus. Abra comigo Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. O texto é muito conhecido, que Jesus está no deserto. Por 40 dias e 40 noites, lá está o Filho de Deus encarnado. Mateus 4, versículo 1 e 2 vai dizer assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Uma coisa aqui autoexplicativa no texto. Jejuou 40 dias e 40 noites, você vai ter fome.
E eu me lembrei de uma história de um pastor que convidou a igreja a fazer um jejum. É só uma história. Ele falou assim: meus irmãos, quando vocês fizerem jejum de 3 dias, Deus vai dar a você visões. Alguns irmãos disseram assim: eu quero ter visões de Deus. E jejuar por 3 dias, 3 noites, sem comer nada. Próxima semana, o pastor chamou um irmão. Irmão, jejuou 3 dias, 3 noites? Sim, pastor, como o Senhor pediu. Teve visões? Tive muitas. É mesmo? Me conte. Eu tive a visão. Eu tive a visão de um cachorro-quente gigante, de um hambúrguer gigante, de um churrasco suculento. Uma máxima é: jejuou, você vai ter fome. Isso é inevitável. Claro que é uma brincadeira, o jejum não é para ter fome, embora tenhamos. Mas o texto aqui é autoexplicativo. Jesus jejuou por 40 dias, 40 noites e teve fome. E foi nessa fome que ele teve que ele foi colocado à prova, tentado pelo diabo. Então hoje aqui no texto vamos ler 4 coisas importantes para nós. Tome nota, se você quiser, aqui ou em casa. A primeira delas é: você passará por uma temporada no deserto. A temporada de deserto é inevitável. E na maioria das vezes, em momento em que nós não esperávamos. Quer ver um exemplo? Se você olhar o capítulo anterior, Mateus capítulo 3, é o momento em que Jesus está iniciando o seu ministério através do batismo, seu próprio batismo. Ele vai até João Batista e diz: João Batista, me batize. João vai dizer assim: não, Senhor, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor. Ele diz: não, me batize, para que se cumpra a Escritura, para que eu comece o meu ministério. Jesus, então, é batizado no Rio Jordão. E quando se batiza, vai dizer que os céus se abrem e uma voz do céu ecoa que diz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E após essa voz ecoar, o próprio Espírito de Deus repousa sobre Jesus na figura de uma pomba. Um capítulo anterior. Agora, o que poderíamos, ou o próprio Jesus, ou João Batista, poderia esperar depois disso? Me batizei, o meu Pai me deu uma identidade, o Espírito de Deus repousou sobre mim. Qual é o próximo passo? Ir pelas ruas da cidade, pregar o meu evangelho, curar os enfermos. Sim ou não? Sim ou não? Curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. É o próximo passo. Estou pronto. Mas não é o que acontece. Depois de pronto, acontece o que ninguém esperava. Ao invés das ruas da cidade, curando e libertando, é deserto para ser tentado. Isso nos diz que, às vezes, o Espírito Santo vai levar você a lugares que você não pretendia ir, ou pelo menos não naquela temporada. Não levante a mão quem um dia foi levado por Deus, ou pela história, ou por algum motivo, a um lugar que não esperava e não pretendia ir. Jesus é levado pelo Espírito, não às ruas para curar e libertar, mas para o deserto para ser tentado. É o Espírito quem o leva. Os estudiosos vão dizer que esse deserto é um lugar fora de Jericó, um lugar que não há frutos, um lugar devastado, um lugar arenoso, um lugar desolado. Mas Jesus está lá para passar 40 dias e 40 noites. Sabe, e às vezes nós vamos discutir até em oração com Deus, ou de forma interior, quando Deus nos leva a lugares que nós não pretendíamos ir. Quem sabe você hoje está aqui ou em casa, vivendo um momento, está no lugar que você não pretendia estar. Não pretendia estar nesse estágio, ou nesse lugar, no seu casamento, nas suas finanças. O lugar não necessariamente tem que ser geográfico. Ele pode ser emocional, psicológico, financeiro, relacional, mental. Você está no lugar que você não pretendia ir, pelo menos não imaginou ir agora. E às vezes eu vou usar aqui uma referência, uma alusão, um exemplo. Nós nos comportamos às vezes, o que eu vou chamar de motoristas do banco de trás.
Todos nós que dirigimos já tivemos essa experiência, aonde quem está no banco de trás coloca em dúvida o nosso roteiro, o nosso caminho. Você está dirigindo, alguém no banco de trás, seu tio, a sua mãe, sua sogra, cunhado, começa a questionar, mas o caminho é esse mesmo? Tem certeza? Mas não está errado? Aqui não é mais longe? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso aqui? Os motoristas do banco de trás. Às vezes a esposa no carona. Mas o lugar está esquisito. Às vezes, a gente como motorista dá uns furos brabos mesmo. Mas é chato você dirigir com alguém que está no banco de trás, começar a questionar a sua direção. É ou não é, gente? Geralmente, o que eu faço é, quando há muito questionamento sobre a minha direção, eu simplesmente reduzo, ligo o alerta, paro no acostamento, e educadamente eu digo, quer pegar o volante? Educadamente. Quer trocar de lugar comigo? Sabe o que eles dizem? Não, desculpa, eu só estava só dando uma ideia, opinando. É exatamente assim, às vezes, que nós nos comportamos com Deus, que está no controle da nossa vida, como motoristas do banco de trás. Principalmente quando Deus faz caminhos que nós não entendemos, que nós não concordamos. Mas, Senhor, não foi esse caminho que eu pensei que o Senhor faria. No meu casamento, na minha vida emocional, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha profissão. Senhor, tem certeza? Aqui não vai ser pior? Não foi isso que eu pensei que o Senhor faria. Motorista do banco de trás. Porque estamos indo a lugares aonde Deus está nos levando. A questão aqui é, não há como escapar do deserto. Simplesmente precisamos nos deixar ir. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim, não há como você escapar dos seus desertos. Simplesmente se deixe ir. O que falamos hoje aqui não é como chegar ao oásis. Se você espera ao final da mensagem chegarmos lá, eu já vou te frustrar. Não vou pregar hoje e te mostrar como sair do deserto e ir ao oásis. O tema aqui não é do deserto ao oásis. O tema é sabedoria no deserto. Nós não vamos conseguir escapar de temporadas áridas e difíceis. Jesus está em um lugar devastado e aparentemente infrutífero, o que nos leva ao segundo ponto. Tempo de deserto não é tempo perdido. Há pessoas que acham que enquanto estão passando por esse momento, por essa temporada, isso é simplesmente um desperdício. Senhor, é um desperdício passar por isso. É um desperdício eu estar aqui. Aqui não vou frutificar, aqui não vou render, aqui não vou ver as coisas acontecerem. Eu estou perdendo meu tempo nessa temporada no meu casamento. Meu irmão, tempo de deserto não é tempo perdido. Deserto prefigura um lugar isolado, sem comida, sem amigos. Deserto prefigura um lugar que infrutífero, sem relacionamento, sem abraço, sem amor, mas com calor, com pressão. Deserto nos traz uma figura de nos foi tirado o conforto, nos foi tirado o prazer, nos foi tirado o sossego, nos foi tirado o que nós tínhamos. Mas sabe o que aprendemos quando falamos sobre deserto? É que às vezes Deus vai eliminar algumas coisas da nossa vida para que possa então elevar outras coisas que estavam pequenas. Eu vou repetir. Esse será um tempo onde Deus vai eliminar o que para nós estava muito elevado. Ele vai tirar para elevar algumas coisas que estavam pequenas na nossa história. Deserto é um lugar onde se vão os amigos, é um lugar onde se vai o conforto, aonde se vai o sossego. E é a forma, às vezes, é a maneira de Deus chamar a nossa atenção, é eliminando algumas coisas da nossa rotina. Muitas vezes nós estamos presos
a nossa rotina e agenda. E uma maneira de Deus chamar você para perto, chamar sua atenção, para falar algo a você, para mostrar algo a você, para ensinar algo a você, é simplesmente puxar a cartinha de baixo da sua torre de cartas da sua agenda. É puxar o copinho de baixo da sua torre de copos. É dar o peteleco no dominó da sua agenda. A maneira de Deus chamar sua atenção é acabar com a sua rotina. Para você começar a ouvir o que você não ouvia, para você começar a ver o que você não via. Porque a rotina e a agenda está nos sufocando. Diga assim comigo: tempo de deserto não é tempo perdido. Uma coisa sábia a se praticar no deserto é aproveitá-lo ao máximo. É tirar o maior proveito desse tempo, porque Deus sempre estará se movendo e fazendo alguma coisa também neste lugar. Uma das coisas que nos leva a pensar que deserto é um lugar de tempo perdido é porque a fé cristã, o pentecostalismo cristão brasileiro, eufórico, nos trouxe uma ideia, um rótulo de como Deus age. Se há movimentos, Deus está lá. Se há aplausos, Deus está se movendo. Eu vou lembrar de algumas décadas atrás, se há dente de ouro, é Deus fazendo. Lembra disso? Se há pó de ouro na mão, é o sobrenatural de Deus acontecendo. Tinha até a unção do emagrecimento. Levanta, recebe, Paulo. Mas o pentecostalismo brasileiro trouxe uma ideia de que Deus está onde há as coisas, fogos, aplausos. E quando as coisas estão quietas e sossegadas, nós achamos que Deus não está trabalhando ali. Não podemos rotular o agir de Deus baseado em aplausos, movimentos, fogos. Porque Deus pode agir na sua vida mesmo quando nada ao seu redor está acontecendo. Mesmo quando não há luzes, não há fogos. Eu vou lembrar o agir de Deus para Elias. 1 Reis 19, do 11 em diante, não vou ler. Elias acabou de derrotar os profetas de Baal e agora está com medo, fugindo de uma mulher que quer matá-lo. Ele diz: Senhor, eu fiz tudo para o Senhor, agora eu só vou morrer, sou sozinho. Deus, me dá uma luz, me ajuda. A minha história acabou. Aí vai dizer que nesse momento, Deus quer agir, quer falar com ele. Aí vai dizer que um grande vento sopra, derruba tudo, e Elias diz: mas Deus não estava lá. Então veio um grande terremoto, as pedras caíram, as paredes foram derrubadas, as árvores caíram, mas Deus não estava lá. De repente, um grande sinal de fogo e chamas, e Deus não estava lá. Leia 1 Reis 19. Mas de repente veio uma brisa suave, e na brisa Deus falou com Elias. Não ache que pelo deserto, o seu lugar de poucos amigos, de poucas manifestações de alegria, de gozo, de saltos, de fogos, que Deus não está agindo. Deus está agindo em cada temporada de deserto na nossa vida. Porque é nesse tempo que Deus faz algumas coisas, por exemplo, duas. É no tempo de deserto que o seu foco começa a mudar. Quando as pessoas perderam o foco da fé cristã, por conta da rotina, da agenda, da loucura ensandecida do século que vivemos. Não que não tenhamos que viver nesse século. Por exemplo, há pessoas que estão vivendo a fé cristã de forma egoísta e só pensam em si mesmos, não olham o próximo, não olham o corpo de Cristo, não olham a igreja como um todo, não olham os pobres, as viúvas, e vou além, no caso além é para mais perto, não olham o cônjuge, não olham os filhos, e só se voltam para si. Aí, quando chega o tempo de deserto, que não tem mais aquilo que era focado para se apegar e fazer, Deus vai usar para mudar o foco, para mudar a vista, para mudar o olhar, para olhar e enxergar o que não enxergava, enxergar a dor do outro, enxergar a carência do cônjuge, enxergar o desgaste com os filhos.
Sabe, Deus muda o foco, mas não só isso, Deus aguça os nossos ouvidos. A nossa audição é expandida em tempo de deserto. Antes do tempo de deserto, nós só queremos escutar, só escutamos e nós queremos ouvir. Você passa a ouvir no deserto o que você não ouvia até então. Porque antes do deserto, nós somos aquelas pessoas que sabemos tudo. Eu sei, Deus, como fazer. Deus, eu sei como fazer. Deus, eu sei para onde ir. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão. Filhos? Pode abaixar. Quantos aqui, como eu, têm filhos que sabem tudo? Levante a mão. Eles sabem tudo. Eu sei, pai. Eu sei, pai. Meu filho, eu sei, pai. Tem esse filho? Na sua casa também tem um desse? Os filhos sabem tudo. Eles nasceram prontos. Não requerem instrução nenhuma. Constantemente eu digo, meu filho do meio, Mateus, oi, pai. Vai lá, eu sei, pai. Eu sei. Você não torce para ele quebrar a cara. Às vezes, sim. Para você vir com a frase, eu te disse. Mas, pai, enquanto eu te ensinava, você não deu ouvidos. Porque você estava muito exaltado em si mesmo. Olha, eu sei, pai. Eu sei, pai. Nós, igualmente, como filhos de Deus, muitas vezes andamos ante o deserto como filhos que sabem tudo. Eu sei, pai. Eu sei, pai. Meu filho, olha o foco. Eu sei, pai. Meu filho, você não está ouvindo. Eu sei, pai. Aí chega no deserto, os filhos que sabem tudo voltam como seus filhos, como os meus, depois de quebrarem a cara, e diga assim, ei, pai, deu ruim, né? É, deu ruim. Vai me ouvir agora? Tá bom, pai, como é que faz então? Aí você vai e ensina, depois que ele volta. O deserto é um tempo de nós, filhos sabichões, termos nossa audição expandida. É no deserto que nós ouvimos coisas que Deus está falando e nós não ouvimos. E hoje temos muitas vozes. Temos muitas vozes. A voz da política, a voz da mídia social, a voz que nos diz quem ser, como fazer, para onde ir. Há muitas vozes. E por isso nós não ouvimos, muitas vezes, a voz de Deus. Uma experiência que eu compartilhei pela manhã e digo mais uma vez que hoje em dia é possível, como na minha casa, você ter no mesmo carro 5 pessoas da mesma família em 5 conversas diferentes. Sabia disso? Eu posso estar em uma conversa no meu telefone, a minha esposa do lado em uma outra conversa, a Manuela com a amiga em uma outra conversa, o Felipe em uma outra conversa e o Mateus em uma outra conversa, dentro do mesmo carro, em 5 telefones. São muitas conversas no mesmo local. E algumas vezes, eu tenho experiência, eu quero falar com alguém no telefone, não consigo ouvir a pessoa que eu converso. Porque Manuela está uma chamada de vídeo no WhatsApp com a amiga. Amiga, e fica falando alto. E a Adriana conversando com alguém. E Mateus rindo de um meme. E o Felipe ouvindo uma música. Então tem que fazer, eu digo assim, lembrei agora do Kiko do Chaves. Cale-se, cale-se, cale-se. Calem-se. Quantas vezes no carro o telefone toca, antes de atender, eu faço só um som. Eu não falo, é só um som que eu emito. Eu digo assim, shh, shh, shh. Aí, papai está no telefone. Aí eu, saio daquele momento tenso, faço sorriso. Oi, meu amado. Quem nunca fez, né? Quem nunca, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo aqui, garoto. Quem nunca? Mas para eu ouvir a voz de quem estou conversando, as vozes ao meu redor têm que silenciar. Deserto é um lugar onde Deus permite que nós cheguemos para silenciar as vozes, para que então possamos ouvir o que de fato importa. Versículo 3, vamos adiante, vai dizer que lá o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Terceira coisa aqui. A primeira coisa é que nós falamos, a primeira coisa é, você vai passar pelo deserto. A segunda é, esse não é um tempo perdido. E a terceira, os testes estão chegando. Se prepare. É no deserto que você será testado, que você será tentado.
É no deserto que você será e passará por momentos de enfrentamento. Ou você acha que Jesus foi ao deserto 40 dias e 40 noites para passar férias. Ele foi para ser tentado pelo diabo. Mas agora, observação, a moral da história, ele não foi lá sozinho, ele não foi arrastado, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Ele não estava sozinho, ele não era um refém, ele foi levado e guiado por Deus. No deserto, o diabo vai atacar principalmente a sua mente. Jesus, durante 40 dias e 40 noites, a sua mente, a sua realidade, a sua identidade é atacada e testada. A primeira coisa que o diabo tenta que Jesus, nesse texto, versículo 3, é que o diabo questiona o que Deus havia decretado para a vida dele. Eu volto ao capítulo 3. Jesus é batizado nas águas. Os céus se abrem e uma voz rompe os céus e diz: eis o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Deus havia decretado quem Jesus era. É o meu filho. No deserto, o diabo questiona Jesus sobre o que Deus decretou sobre ele. Se você de fato é o filho amado, como assim de fato eu sou? Ele disse, é o diabo colocando em xeque o que Deus disse. É o diabo colocando em xeque o que Deus decretou sobre a vida dele. No deserto é um tempo de nossa mente ser atacada. E volto a dizer, irmãos, pastor, como o diabo ataca? Ele taca alguma coisa na gente? É bola de fogo? É garfo? É chifre? É rabo? Não. Ele ataca a sua mente, colocando principalmente em confusão, em dúvida, o que a palavra de Deus já disse. Se você de fato é o que Deus disse, então faça isso. A segunda coisa aqui que o diabo pede a Jesus, uma prova de que ele é filho. Se você realmente é filho, faça isso. Prove que você é quem Deus disse que você é. Sabe, quem nós somos em Deus não depende de nada que nós façamos e não depende do que as pessoas acham ou pensam sobre isso. Hoje vivemos um século perigoso aonde os jovens e a nova geração se baseiam ou baseiam-se a identidade em relação ao que as pessoas dizem e acham. Quem eu tenho que ser? Que cara tem que ter? Que cabelo tem que ter? Que roupa que tem que ter? Pastor, o que as pessoas vão pensar de mim? É importante se cuidar, é importante se arrumar, é importante ter boa saúde, ter boa aparência, é fato, não discuto sobre isso. Agora, nós não temos que fazer nada para ninguém, para provar nada para ninguém de quem nós somos em Deus. Se você hoje está aqui ou em casa, você é um cristão, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, teve fé para crer, você faz parte da família de Deus, não tem que fazer nada para provar ao diabo ou ninguém quem você é filho amado, você foi salvo em Jesus. E não depende do que as pessoas pensam. A verdadeira liberdade está quando você, número 1, não tem nada a provar, não tem nada a esconder e não tem nada a perder. Isso é liberdade. Eu não tenho que provar nada a ninguém de quem sou em Cristo, não tenho nada a esconder em relação em quem sou em Cristo e não tenho nada a perder neste mundo porque estou em Cristo. Isso é ser alguém livre de fato. Não estou preso a provar, não estou preso porque tenho algo a esconder e não estou preso porque tenho muito a perder. A armadilha do diabo é fazer você achar que precisa da aprovação de Deus. Meu irmão, ser aprovado por Deus é maravilhoso, mas você não precisa provar nada para Deus. Sabe por quê? Nós não temos condições de agradá-lo nem satisfazer a sua santidade. Se para nós, seres humanos, fosse capaz alguma obra, alguma ação, algum exercício que nos fizesse merecer a bondade e o amor de Deus, Davi tinha conseguido, Abraão tinha conseguido, Moisés tinha conseguido, José tinha conseguido, mas porque nenhum deles poderia conseguir, é que Deus envia Jesus em nosso meio para morrer por nós.
Jesus é o único capaz de apaziguar a ira de Deus contra nós pecadores. Posso ouvir um amém? Pastor, qual é o segredo do sucesso, sabedoria no deserto? O segredo do seu sucesso no deserto não está no que você faz, não está no que você acha, não está no que as pessoas pensam, não está na sua força. O segredo do sucesso no deserto está na pessoa de Jesus e o que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário. É no nome de Jesus que nós venceremos. Diga assim comigo, é no nome de Jesus que nós venceremos. Não há vitória fora do nome de Jesus. Não há liberdade fora da pessoa de Jesus. Quarto e último, lembretes. Versículo 4 de Mateus 4. Jesus respondeu assim: está escrito, o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como Jesus se defende das armas, das guerras, se defende das pancadas em sua mente do diabo. Ele não se defende com uma frase de Aristóteles, ele não se defende com um conceito teológico, psicológico, ele se defende simplesmente com a palavra de Deus. Está escrito. Uma forma de defender-se dos ataques do diabo na sua mente é falando a palavra de Deus. Mas como nós falaremos a palavra de Deus se nós não a conhecermos? É por isso que Jesus vai dizer, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui é uma relação de palavra de Deus e pão. Quem gosta de pão aqui, levante a mão. Pãozinho francês de manhã e de tarde. Diariamente tem um pãozinho na sua mesa, eu acho. Nem só de pão, mas da palavra de Deus. Jesus talvez faz uma relação da palavra de Deus com o pão, porque pão é um alimento que é diário a nós. Por que não diria, nem só de bolo de aniversário viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus? Porque bolo de aniversário é um alimento esporádico, periódico, 6 meses, uma vez por mês, uma vez por ano. A palavra de Deus foi criada não para ser um bolo para algumas ocasiões na sua vida. A palavra de Deus foi criada para ser um pão diário na sua vida. Você precisa da palavra de Deus diariamente. Lutamos contra as acusações do diabo na nossa mente pela palavra de Deus. Dizendo o diabo, está escrito. Lembrando lá atrás, o meu Deus já decretou. O meu Deus já falou. A palavra de Deus já me ensinou. Então, no deserto, 3 coisas. Número 1, lembre-se de sua provisão. O diabo disse, se você de fato é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele diz, não preciso provar nada. Sabe por quê? Deus é a minha provisão. Nem só de pão viverá o homem, mas da provisão da palavra de Deus. É como se Jesus dissesse, eu tenho fome, são 40 dias, estou faminto, mas há um pão superior ao pão natural, é o pão espiritual, é a palavra de Deus para a minha vida. O que vale o homem, farto de pães e bolos deste mundo, faminto da palavra de Deus. Ele é presa fácil, ele é fraco. Nos vale estarmos alimentados da palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Diga assim comigo, Deus é a minha provisão. Ele vai suprir todas as suas necessidades. No deserto, que pode ser agora no seu casamento, vida financeira, emocional, espiritual, familiar, você será tentado a prover para você mesmo. Resista e diga, Deus é minha provisão. Versículo 5 ao 7.
Mateus 4. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, o diabo disse, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, mais uma vez, está escrito também, diabo, não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Jesus diz, nesse deserto eu sei que Deus não só me proverá, mas Deus me protegerá. Deus é minha provisão, mas Deus também é minha proteção. Algo sábio a se praticar no deserto é se lembrar que Deus guardará os dias da sua vida. Quando você levanta, acorda, põe o seu pé na rua, vai ao trabalho, à faculdade, vai no mercado, o que você vive, Deus está guardando e cuidando de você a cada momento, a cada segundo. Enquanto você dorme e descansa, Deus não descansa. O sol se põe, os seus olhos se fecham, mas Deus ainda é Senhor de dia e noite. Ele é soberano e guarda a nossa vida. Jesus diz, eu não preciso me jogar daqui esperando proteção, porque eu sei que Deus é minha proteção. Versículo 8 ao 10. Depois, uma terceira vez, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. Ele disse, Jesus, tudo isso te darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo quer tentar Jesus aqui, lhe oferecendo não só provisão, proteção, mas lhe oferecendo bens e reinos. O que o diabo faz aqui são promessas. Se você me adorar, eu vou lhe conceder isso. Isso é uma promessa. Mas Jesus, antes dessa promessa, já havia recebido do Pai a melhor promessa. Jesus sabia que após morrer e ressuscitar, estaria de volta com o Pai, e o seu lugar seria lugar de governo sobre céus, terra, nações, universo. O diabo diz, se você se prostrar, eu te prometo isso. Jesus diz, Deus já me prometeu coisa muito maior. Deserto é um lugar também aonde o diabo vai minar a sua mente para você negociar ou se esquecer daquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Jesus nos ensina aqui no deserto. É lugar de nos lembrarmos que Ele é a nossa provisão, que Ele é a nossa proteção e que Ele é e tem feito a nós promessas. Então, lembre-se da provisão, confie na proteção e permaneça em suas promessas. Às vezes o diabo mina nossa mente dizendo assim, olha, até hoje a promessa que você acha que Deus te deu não se cumpriu. A restauração do seu casamento, a sua vida emocional, a sua depressão, a sua ansiedade, o seu ministério, os seus negócios. O diabo diz, se você largar isso e fizer o que eu vou te dar, eu te prometo. Sempre se lembre das promessas de Deus que são infinitamente maiores e melhores. Deus já te prometeu, muito mais do que prometer casamento, sucesso, emprego e fama. Deus já nos prometeu a glória eterna com Ele.
Na cruz do Calvário temos a promessa de salvação, de libertação, de perdão de pecados. Jesus já nos disse: para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mas um dia voltarei, promessa, para buscar vocês. E aonde eu estou, vocês estarão comigo para sempre. Não há promessa, prêmio maior neste mundo que supere a presença eterna, gloriosa de Jesus para Ele, com Ele, para sempre. Então, para nós refletirmos, fica em pé comigo nesta noite, para nós orarmos. Versículo 11. Depois que o diabo investiu 3 ataques em Jesus, e as 3, ele diz, está escrito. Versículo 11 vai dizer que então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. O deserto acabou, os 40 dias passaram e os anjos serviram a Jesus. Aquele não foi um tempo desperdiçado, foi um tempo de vitória contra o diabo. Aquele tempo não foi um tempo desperdiçado. É por isso que esse texto está na história, na palavra de Deus, para nos ensinar que o deserto não é tempo desperdiçado. É tempo de aprendermos, é tempo de ouvirmos, é tempo de vermos, é tempo de nos lembrarmos das promessas da mão de Deus. Talvez essa palavra hoje seja para uma pessoa, 2, 3, não sei, que está aqui ou está em casa. Mas alguém que está hoje vendo o seu deserto, ou para alguém que acabou de entrar em um, está querendo sair do seu, ou vai entrar algum ainda e não sabe. Que Deus te dê sabedoria. Qual sabedoria? Então vamos recapitular. Não importa quão selvagem possa ser o seu deserto, quando você estiver lá, se lembre, número 1, esse não é um tempo perdido. Esse tempo não é um tempo desperdiçado. Aproveite-o, aprenda, amadureça, se fortaleça, saia dele melhor. Segundo, você será testado. A sua mente será atacada. Você precisa permanecer firme na palavra de Deus. Terceiro, sempre se lembre da sua provisão. Sempre se lembre da sua proteção. E sempre se lembre das suas promessas. Diga assim comigo: aonde Deus guia, Deus provê. Diga: aonde Deus guia, Deus provê. Ele vai prover, Ele vai proteger, e você verá as suas promessas. O deserto vai passar, o tempo vai acabar, e assim eu creio que você verá o serviço da palavra de Deus abençoando a sua vida após esse tempo. E se você hoje se encontra lá nesse deserto, vamos orar para que Deus te dê força, sabedoria, para que você não tente prover para si, não tente se proteger, nem negocie as promessas de Deus, mas Deus hoje vai te dar força, alimento, o pão da palavra para você resistir e passar por esse momento. Vamos orar. Põe a mão no seu coração hoje. Não importa se você está no meio do deserto, acabou de entrar, está querendo sair, não está lá ainda. Deus, nós oramos hoje, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para esse tempo. Temporadas difíceis que enfrentaremos, ó Pai, na relação conjugal, emocional, psicológica. Deus, momentos, Deus, selvagens, devastadores que enfrentaremos, ó Pai, aonde a nossa mente será atacada com setas inflamadas do diabo, ó Deus, que colocarão, Senhor, em dúvida a Tua palavra. Colocarão em dúvida, Pai, quem nós somos em Ti. Deus, a nossa mente será atacada e o diabo vai dizer: olha, se você de fato é filho de Deus, por que você está vivendo isso? Se você de fato é filho de Deus, por que está em depressão? Se você de fato é amado por Jesus, por que o seu casamento se encontra assim? Mas Deus hoje, em nome de Jesus, ó Pai, que se calem as vozes.
Deus, que cessem as setas inflamadas, canceladas sejam as vozes do inferno na nossa mente, ó Pai, e que possamos ouvir a doce voz do Espírito Santo. Você não é refém desse deserto. Você não foi sequestrado pelo diabo para esse deserto. Você é meu filho. Eu te salvei, eu te comprei, eu te adotei. Você não foi sequestrado para este tempo. Eu estou te conduzindo neste lugar. Eu estou contigo neste lugar. Aonde eu te guio, eu vou prover. Aonde eu te guio, eu vou te proteger, porque eu tenho promessa. Eu quero falar com você, então abra os seus ouvidos. Eu quero te mostrar algumas coisas, então abra os seus olhos. Não será um tempo desperdiçado. É um tempo de cura, é um tempo de aprendizado, é um tempo de ministração, é um tempo de libertação, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de volta, é um tempo de foco. Deus, use, ó Pai, os nossos desertos para falar profundamente a nossa vida, Pai. Aqueles que hoje se encontram em um deserto, Deus, que eles se encontrem em Ti nesse deserto, Deus, que eles aguçem seus ouvidos, que Ele abra os seus olhos. Deus, que se hoje estavam correndo, desesperados, não sabendo como fazer, Deus, que eles parem, silenciem as vozes da sua alma, se assentem, orem a Ti e diga: Deus, fala comigo. Deus, provê. Deus, protege-me. Deus, dá-me a Tua palavra. Instrui, ó Pai, aqueles que hoje estão vivendo dias difíceis e selvagens. Deus, que nessa brisa, que nessa quietude, que nessa aridez, que nesse isolamento, que nessa pressão, a Tua voz seja ouvida. Como bradou do céu sobre Jesus: eis o meu Filho amado. Que eles continuem crendo no Senhor. E pela fé, ó Deus, em Jesus, eles vencerão mais essa etapa para a glória de Jesus Cristo. Vencerão esse tempo difícil no casamento. Vencerão esse tempo difícil em sua alma, em sua mente, ó Pai, com seus filhos. É assim que oramos com fé e ministramos no nome de Jesus Cristo. E quem crê hoje, diga amém.